É sempre uma alegria poder estar aqui. Eu quero dizer que nessa noite eu vou falar de um assunto que eu considero uma continuidade daquilo que o pastor Nasser falou na semana passada. Semana passada ele trouxe um tema muito importante para todos nós que eu quero dizer, para todos nós cristãos e não cristãos. E esse tema falava sobre um dos pontos, ou um dos fatores que envolve a comunicação. Falava sobre saber falar, falava sobre o poder das palavras. E para quem esteve na semana passada aqui, conseguiu sair daqui entendendo como que a nossa boca pode falar bênção e maldição. Como que a gente consegue fazer isso? Bem, nessa noite eu procurei trazer o outro lado. Comunicação envolve dois fatores que são básicos, envolve até mais, mas dois são básicos. Um é saber falar, e isso o pastor Nasser abordou na semana passada. O outro é saber ouvir. E eu confesso a você que saber ouvir é uma das principais qualidades de um líder. E como eu estou falando para líderes, é fundamental que a gente aborde esse tema do saber ouvir. Agora, a pergunta que eu faço é: nós somos ou não somos bons ouvintes? O que você imagina? O que você acha? Na sua mente, na sua cabeça, você é um bom ouvinte ou você não é um bom ouvinte? Se a gente parar para analisar, a gente vai ver que nós não somos bons ouvintes. E talvez em função disso, Deus já sabia que nós não seríamos bons ouvintes. E Ele colocou uma palavra na Bíblia. E a Bíblia nos adverte, dizendo o seguinte: é preciso saber ouvir. E Ele dá uma ordem para nós. Ele diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está dizendo o seguinte: ouça. Ele está dando uma ordem, isso é imperativo. Ele está dizendo assim: meu amigo, não tem outro jeito para crescer, para ter sucesso, a não ser ouvir as pessoas, o que elas têm para dizer. Eu não sei se você está pensando, por exemplo, no seu negócio, se você está pensando na sua casa, na sua família, na sua esposa talvez, mas o fato é que para a gente ter crescimento, para a gente ter sucesso, seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional, é imperativo que você saiba ouvir. Agora, como eu falei para vocês, não é fácil. A gente não consegue ouvir facilmente. É difícil. É muito complicado a gente querer ouvir as pessoas. Então eu fui procurar saber quais os fatores que atrapalham a gente de ouvir com atenção. Porque se nós já entendemos que nós temos dificuldade em ouvir, que nós não somos bons ouvintes, é preciso a gente entender o que está me atrapalhando de ouvir na hora de ouvir. E eu então separei eu fui pesquisar e separei alguns pontos que eu achei interessante colocar para vocês como fatores que possam impedir a gente de ouvir com atenção. E olha que interessante. Primeiro ponto é a ansiedade que a gente tem. A gente vai falar com a pessoa e a nossa vontade é de falar muito mais do que ela, é de falar na frente dela. A nossa vontade a gente começa a ficar agoniado de querer falar, e ele está tentando explicar alguma coisa, e você começa a bater o pé, você bate a mão, você faz um monte de coisa para tentar falar na frente dele. E essa ansiedade acaba bloqueando a nossa atenção na hora de ouvir o que ele está falando. Olha que coisa interessante. O outro ponto é quando a gente está aborrecido. Eu não sei o que aconteceu no dia, mas talvez naquele dia aconteceu uma situação que chateou você. Talvez você perdeu uma venda, você perdeu um cliente. De repente você tomou alguma decisão, e aquela decisão foi errada naquele dia, naquela tarde, naquele momento. E aí você chega em casa, e aí a sua esposa quer falar com você alguma coisa, mas você está aborrecido, chateado. Sabe qual vai ser o seu grau de receptividade ao que a sua esposa tem para falar? Muito próximo do zero. E talvez você até já tenha ouvido o que eu vou dizer agora. Quando eu falo de você chegar em casa e falar com a sua mulher, ainda é diferente de você chegar no seu escritório, daquela reunião que você foi que não deu certo, e o seu colega de trabalho falar com você.
Agora, quando é a sua esposa, é diferente. Tem estudos que dizem que nós, homens, falamos 3.000 palavras por dia, a mulher fala 6.000 palavras. E aí você passou o dia inteiro trabalhando, conversando com as pessoas, ou seja, gastou teu estoque das 3.000 palavras. Quando chega em casa, a tua mulher que ficou em casa, ela está com 6.000 pronta para detonar em você. E aí você começa a ouvir tudo que ela tem para dizer. Mas você está tão chateado, aborrecido, você não escuta uma palavra sequer. E aí, às vezes, o que acontece? Começa a haver conflito. E aí, às vezes, você começa a falar mais alto e ela mais alto. E se instala aí o quê? Aquilo que a gente chama de diálogo dos surdos. Quanto mais grita, menos escuta. Então, olha só que interessante, é um fator que impede a gente de ouvir com atenção quando a gente está aborrecido. O outro ponto é a antecipação. A pessoa começa a falar e você já começa a provocar para planejar qual vai ser a resposta que você vai dar. Ele nem terminou de falar e você já tem a resposta pronta. Sabe qual é o risco que a gente incorre aí? Daqui a pouco, no meio da fala, ele dá a resposta, ele dá a solução, e daí daqui a pouco você fala o que ele já falou. Ele olha para você com aquela cara de quem diz assim: você não prestou atenção naquilo que eu estava falando para você. Quer ver um outro ponto, um outro fator que atrapalha? É o cansaço. Você trabalhou a semana inteira. Você chega em casa moído. E aquela mulher, com aquelas 6.000 palavras, começa a falar para você de novo. Tudo aquilo que ela tentou falar no dia que você estava chateado, ela agora vai falar na sexta-feira. E aí você está tão cansado que você dorme. Ou então você diz assim: não dá para você escrever e depois eu leio? Que dá pra... Porque talvez seja mais fácil. Manda um e-mail, manda uma mensagem para mim, que talvez fique mais fácil. Então o cansaço que a gente sente no dia a dia também atrapalha, interfere a nossa audição com qualidade. Desatenção já deve ter acontecido com você. Ou de você para alguém, ou de alguém para você. Você falando com alguém, aquela pessoa não está dando a menor bola para o que você está falando. Ou vice-versa. Aquela pessoa falando, interessada em falar com você, preocupada em falar legal com você, e você não estava nem aí para aquela coisa que ele estava falando. Aconteceu já com você? Comigo acontece meio seguido. Então eu tenho feito um exercício comigo. Gente, tudo que eu tento trazer para vocês aqui é tudo que eu procuro viver. É tudo que eu procuro estudar para a minha vida. Então, às vezes, acontece de eu estar desatento. Eu vou numa reunião e, sei lá, alguma coisa tirou a minha atenção. Algo extremamente comum. E aquilo me impediu de ouvir algo extremamente interessante e importante naquela reunião. Por isso eu queria dizer para você, comece a entender que existem fatores que tiram, bloqueiam a nossa atenção no momento extremamente importante, que é da comunicação entre pessoas. E o último ponto que eu separei para você é a pressa. Quer coisa mais terrível do que você estar saindo para uma reunião e alguém quer falar com você no corredor da sua empresa? Ou na sua casa, você está saindo para o trabalho. Outro dia eu estava, por exemplo, vindo para cá para o rolê, e tocou o telefone e era a operadora Oi. Já deve ter acontecido isso com você. E olha só o que aconteceu. A moça chegou e disse assim: boa tarde, aqui é fulano de tal, da operadora Oi. Eu disse assim: minha filha, eu estou correndo, que eu estou indo para uma reunião, agora eu não posso falar com você. Então por que você atendeu? Ela respondeu. Eu pedi para Deus uma resposta, mas não sei se veio dele, porque eu falei o seguinte, eu disse assim: querida, eu atendi porque eu sou bom educado, mas deixei de ser, e bati o telefone e acabou a conversa, porque eu estava com pressa, por mais que fosse algo interessante para mim, aquilo naquele momento era ruim. Então eu naquele momento deixei de ouvir algo que até pudesse ser bom. Por quê? Porque eu estava com pressa. Isso não acontece com a gente? E como acontece com a gente? Às vezes acontece no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua liderança. E a gente precisa começar a estudar um pouquinho mais isso dentro da gente. Tem líderes, tem empresários que fazem bacana, deixam a porta do seu escritório aberta, como quem diz assim: por favor, venham aqui, venham até mim. Só que muitas vezes essas pessoas não sabem ouvir a outra pessoa que vem trazendo às vezes uma informação super importante para ele tomar a decisão daquele dia. Aquele dia precisava daquela informação, mas ele não sabe ouvir.
Aí ele atropela as pessoas que estão chegando próximo dele. Eu fiz uma palestra há algum tempo atrás sobre liderança e falei sobre essa importante parte da comunicação, que é saber ouvir. E no final uma moça veio para mim e disse assim: Menegatti, sabe que nós temos um chefe lá na empresa e ele parece que ele age bem assim. Ele até deixa a porta do escritório aberta. Mas ele costuma dizer que os funcionários da empresa, eles vêm para a reunião com as ideias dele, dos funcionários, mas ele sai sempre com a minha ideia. Ou seja, o líder estava dizendo assim: vocês podem até vir com as suas ideias, mas vocês vão sair com a minha, tá ok? Ou seja, ele não aprendeu nada sobre a importância de ouvir para ter sucesso como líder. Tem até alguns estudos interessantes sobre isso que eu estou falando, sobre a falta de saber ouvir, especialmente de quem está ocupando cargos de liderança, de chefia. Olha só que interessante, saiu recentemente, quer ver? Olha lá que interessante. 66% das pessoas, elas se demitem, não da empresa, elas se demitem dos chefes. Sabe por quê? Porque elas não têm como se comunicar com essas pessoas. A dificuldade é tão grande de colocar pelo menos um sentimento, de colocar uma ideia para essas pessoas, que essas pessoas preferem sair da empresa a continuar do lado de uma pessoa dessa. No mundo que nós vivemos, nós precisamos de uma coisa: constantemente buscar a inovação. A inovação é fruto de conhecimento. Conhecimento traz ideias, ideias que muitas vezes são maiores do que produtos ou serviços que a sua empresa possa prestar. Mas isso só vem quando nós juntamos as ideias. E aí um empresário desse não abre a porta para receber ideias. Ele quer abrir a porta para que as pessoas saiam só com a ideia dele. Não sei se isso possa estar acontecendo com você. Talvez esteja. Então presta atenção. Quer ver um outro ponto interessante? Dá uma olhada lá. 60% dos problemas de gerenciamento, ele ocorre pela falha na comunicação. Fala uma coisa, faz outra. Inconsistência de propósito. E isso é complicado para quem? Para quem está na área operacional, tendo que fazer, tendo que ter direção, tendo que ter caminhos. Muitas vezes aquilo que é dito não é aquilo que é feito. E esses problemas de comunicação acabam gerando 60% dos problemas nas organizações. Quer ver um outro ponto interessante? Dá uma olhada aqui, ó. Um homem de negócios mediano. Eu não estou aqui falando de um grande empresário, de um mega empresário. Estou falando de uma pessoa que tenha lá 20, 30, 40, 50 pessoas trabalhando com ele no mesmo negócio. Um profissional mediano, um líder mediano, um empresário, dono de uma média empresa. Também não estou falando daquele que tem uma empresa, uma microempresa individual, às vezes trabalhando com mais uma ou duas pessoas. Estou falando nessa faixa, de 30 a 50 pessoas. Um empresário mediano, ele passa 40% do tempo do dia dele ouvindo o que as pessoas têm que fazer. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina o seguinte: se no seu dia a dia você melhorar um pouquinho que seja a sua habilidade de ouvir as pessoas, olha o quanto isso pode representar no sucesso do seu negócio. Então, gente, a gente precisa começar a pensar: opa, esse tal de ouvir não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Isso é um exercício. Nós precisamos trabalhar isso, desenvolver essa habilidade. Olha outra pesquisa que foi feita recentemente. Especialistas dizem o seguinte: a maior parte dos profissionais falam 80% do tempo e ouvem 20% do tempo. Eu quero aqui propor uma mudança para você. Experimenta fazer uma experiência nessa semana. A semana está começando hoje. Tenta mudar a maneira como você trabalha com a sua equipe. Tenta mudar essa estimativa, essa estatística, que está dizendo ali, 80% do nosso tempo é falando e 20% ouvindo. Tenta mudar. Se você não conseguir fazer exatamente o oposto, de falar 20 mudar, e ouvir 80, tenta melhorar, tenta aproximar 50 por 50 para você ver o tamanho da mudança nos resultados que você vai obter apenas com a mudança no seu comportamento. Mudar não é fácil, mas para você ter resultado diferente, você tem que mudar.
Albert Einstein dizia uma vez o seguinte: é insanidade querer resultado diferente fazendo a coisa que sempre fez. Se você quiser conseguir algo que você nunca conseguiu, você vai ter que estar disposto a fazer algo que você nunca fez. Então, se você hoje fala 80% do tempo para ouvir 20% do tempo, tenta mudar, tenta dar uma equilibrada, pelo menos, nesses percentuais, para ver como os resultados acontecerão na sua empresa, no seu negócio, até mesmo na sua casa, junto com a sua família. E você vai ver como isso vai fazer bem para você. O fato é o seguinte: esses são alguns fatores que eu elenquei e que dificultam a gente de ouvir com mais atenção aquilo que está sendo dito para nós. Mas eu separei também algumas das razões pelas quais a gente não é um bom ouvinte. Então eu separei para você o seguinte: olha, existem razões pelas quais eu não sou bom ouvinte, mas isso não pode ser uma muleta para você, isso não pode ser para você se basear nisso, ao contrário, você tem que ir contra isso que eu vou mostrar para vocês. Então, quais são as razões que fazem com que nós não sejamos bons ouvintes? Afinal de contas, o começo da minha conversa foi esse: você é um bom ouvinte? E a gente consegue perceber que nós não somos bons ouvintes, que a gente precisa melhorar e melhorar muito. E quando eu digo melhorar muito, é melhorar em todas as áreas da nossa vida. Então eu separei aqui algumas razões pelas quais a gente não é bom ouvinte. A primeira delas é o seguinte: é porque nós não aprendemos a ouvir. E você vai ver que isso não é de hoje. Você vai ver que esse negócio do não aprendemos a ouvir é uma coisa que vem desde a sua infância. Veja só, na escola, por exemplo, como é que a escola trabalhava junto com você, menininho, ainda na escola infantil lá, ainda infantil? Como é que fazia? A escola dava maior ênfase, a escola forçava a barra para quê? Para ensinar você a ler, a escrever e a falar. Aluno bom era aquele que sabia ler, escrever, e quando a professora chamava, ou o professor chamava no quadro, ele ia e desempenhava. Qual foi a aula que você foi e que disse assim: bom, nós vamos ter que aprender a ouvir? Teve algum colégio que você participou que tivesse ensinado você a ouvir? Então veja, nós não aprendemos a ouvir desde muito tempo. Esse negócio de aprender a ouvir não vem de hoje. Pensa um pouquinho na sua casa. Como é que era no tempo que você era menino e que teu pai estava ensinando junto com a sua mãe? O que ele ensinava a você? Todo o esforço da casa é no sentido que você pudesse falar, que você pudesse aprender a ler. Ah, meu filho com 6 anos já lê, já escreve, fala bem direitinho. Algum pai ensinou a ouvir? Não. Inclusive é o seguinte: muitos de nós aqui, inclusive eu, nós crescemos e nos desenvolvemos na nossa casa, na nossa família, aonde seguramente a pessoa de modelo, de exemplo, não era alguém que tinha uma habilidade em ouvir, mas era alguém que tinha uma habilidade em falar bem. Aquele tio que fala bem, aquele tio que fala bonito, aquele tio que é bacana, que conta bastante história, bastante piada e assim por diante. Ou seja, aquele mais quietinho, aquele mais introspectivo talvez, interessado em ouvir mais do que falar mais, aquela pessoa não servia de modelo para a gente. Será que não está na hora da gente começar a pensar naquilo que possa ser uma mudança? Até porque hoje o mercado de trabalho, olha só, o mercado de trabalho, ele está precisando 3 vezes mais de pessoas que saibam ouvir e que tenham essa habilidade de ouvir do que saber escrever ou ler. Você é bom naquilo que você faz? Muito bem. A maior qualidade hoje em dia no mercado de trabalho é que você saiba ouvir as pessoas. E você sabe? Você está preparado para isso? Eu estou dando apenas um alerta para você. Porque muitas vezes a gente acha que sabe ouvir, mas não sabemos. Nós não desenvolvemos, não trabalhamos ao longo da nossa vida essa habilidade fundamental da comunicação, que é saber ouvir. Você quer ver outra razão pela qual a gente não é bom ouvinte? Uma é não aprender a ouvir. A outra é que ouvir exige atenção da gente.
E muitas vezes a gente está ouvindo completamente desatento. Eu mostrei ali que é um dos fatores que impedem. Então, ouvir pede atenção, mas nós não ouvimos as pessoas com atenção. Isso é uma coisa do dia a dia, é corriqueiro. Até teve uma experiência muito interessante sobre isso, que foi feita pelo ex-presidente Franklin Roosevelt. E o Franklin Roosevelt tinha uma teoria, ele dizia o seguinte: olha, as pessoas quando são apresentadas, quando cumprimentam uma pessoa para outra, isso podia ser lá na Casa Branca, mas pode ser aqui no Role. As pessoas não ouvem com atenção. E ele tinha uma teoria: as pessoas quando vêm aqui nas recepções feitas na Casa Branca, no momento, naquela sessão de cumprimentos ao presidente, eles não escutam o que eu estou falando. E eu vou provar para vocês, dizendo para todo o corpo dele lá nos Estados Unidos. E ele fez uma experiência. Na primeira oportunidade que ele teve, numa recepção na Casa Branca, naquela sessão onde todos faziam uma fila para cumprimentar o presidente, ele foi colocar à prova a teoria dele. Ele falava a cada cumprimento, ele encostava no ombro da pessoa e meio que sussurrava, falava bem baixinho, algo mais ou menos assim: matei minha avó hoje de manhã. E todos eles que cumprimentavam o presidente diziam assim: parabéns, fantástico, continue assim, Deus te abençoe, dizia. Ou seja, a teoria dele estava certa. E sabe que às vezes a gente traz para o mundo da gente, e a gente vê que é assim que funciona. Aqui dentro do nosso rolo aqui, 200, 300 pessoas, a gente traz um amigo, traz um colega, traz às vezes um profissional da nossa empresa. Aí a gente quer integrar ele nesse grupo fantástico de homens aqui. E aí a gente vai e apresenta o fulano para um ciclano. Você acha que um sabe o nome do outro? Faz uma experiência aí, para ver. E por mais que a gente use crachá, tem hora que a gente não sabe o nome. Tem hora que a gente olha a pessoa e consegue lembrar como é que é do semblante, mas o sotaque a gente não lembra. Por quê? Porque a gente não ouve com atenção as pessoas. É complicado. Ouvir com atenção exige esforço da gente. Um outro ponto que está complicando para que a gente escute e ouça as pessoas com atenção, e quando eu falo desse tema, atenção, ouvir requer atenção, é o uso da tecnologia. Você concorda comigo? Que o uso da tecnologia é fundamental, que a tecnologia é crescente, ela vai continuar crescendo. Não tem como hoje você ser um profissional, um empresário, um profissional liberal, um advogado, um professor, sem conhecimento, por menor que seja, de tecnologia. Se você não gosta de tecnologia, a dica que eu dou para você é o seguinte: traga alguém do seu lado que conheça e domine tecnologia, se você não gosta. Se você gosta, ok, use, mas use de uma maneira correta, adequada. Porque o uso exagerado da tecnologia está servindo para tirar a nossa atenção das pessoas que estão ao nosso lado. Gente, nem nada é mais importante do que alguém estar ao seu lado falando com você. Por mais que a tecnologia acelere o seu trabalho, o seu dia a dia, nada é mais importante do que ter alguém junto com você trabalhando, trocando ideias, falando para você. Muitas vezes aquilo que um e-mail é muito frio para falar. Aquilo que um WhatsApp você não consegue ver a entonação da voz, da palavra, daquilo que foi dito. E isso tem feito com que nós, apesar do uso da tecnologia, do entendimento que a tecnologia é importante, apesar disso, a gente tem usado de forma errada, e nós temos usado do nosso tempo que nós temos com outras pessoas, junto com elas, para ficarmos cada vez mais distantes dela. Ou seja, a tecnologia, que seria uma tremenda ferramenta de aproximação, ela tem servido como uma ferramenta de repulsa, está servindo como uma ferramenta de afastamento. E isso não impede que vocês estejam juntos uns dos outros.
Essa semana passada, sexta-feira, fui almoçar com a minha esposa, aqui próximo no restaurante, na mesa ao lado, pai, mãe e um filho, 14 anos. Comida no prato, água no copo e celular na mão. Os três. Talvez até estivessem conversando entre eles. Mas por que não larga aquela coisa e começa a conversar e preste atenção e ouça e faça sinal que você está entendendo, e se você não está entendendo, diga eu não estou te entendendo, repete para mim. Então a gente precisa começar a entender que para ouvir bem, precisa atenção. O terceiro ponto que a gente precisa entender como razão pela qual a gente não é um bom ouvinte, é essa daqui, ó. É o fato de você ter um sistema de crença. E esse sistema de crença, muitas vezes, distorce aquilo que a gente ouve aí. Primeiro, é fundamental que a gente entenda o que é o sistema de crença. O sistema de crença, eu vou resumir para você. É tudo aquilo que você ouviu, viu, aprendeu de quem? Dos seus pais, dos seus parentes, dos professores, de amigos, ao longo da sua vida. Tudo que você leu, por exemplo, num jornal, numa revista, num cartaz, tudo que você viu numa televisão, ouviu numa rádio, tudo isso vai formando aquilo que a gente chama de conjunto de regras. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é bonito, o que é feio. Tudo isso forma o seu sistema de crença. E teve um estudo feito por psicólogos, e foi muito interessante. Esse estudo disse o seguinte: 50% de tudo o que a gente tem como certo, errado, bom, ruim, bonito ou feio, foi formado até os seus 5 anos de idade. 50%. 85% até seus 18 anos de idade. Talvez aqui ainda tenha alguém que não tenha 18. Está em formação ainda do seu sistema de crença. Mas vejam que 50% foi formado até que a gente tivesse quanto? 5 anos. E aí é que está o problema. Qual é o problema, Menegatti? O problema é que muito daquilo que a gente aprendeu como sendo regra foi ensinado por quem? Por outras pessoas. Seus pais, seus parentes, seus professores, seus amigos. E sabe qual é o problema? É que quando você recebeu essa bagagem de informação, talvez estivesse valendo. Mas no mundo que você vive hoje, talvez não valha mais. A gente precisa estar aberto para entender que muitas vezes o nosso sistema de crença bloqueia a nossa mente de receber informação, de ouvir mensagens boas. O nosso sistema de crença funciona como um bloqueador. Imagina que você vai na praia, você é brancão, e aí você passa um bloqueador solar. Para quê? Para que o raio solar não machuque a tua pele. É exatamente assim que o sistema de crença age muitas vezes na nossa mente. Ele bloqueia a entrada de informações novas, de coisas novas. Sempre foi dessa maneira, eu vou continuar pensando que aquilo era a única coisa, a única razão, a única certeza. E aí a gente deixa de aprender coisas interessantes, porque deixamos de ouvir. Porque o nosso sistema de crença está dizendo, não, isso não vale, isso não está legal. Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. Semana passada, minha filha, tem 9 anos, estava estudando para uma prova de ciências, e o assunto era planetas. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos planetas nós temos no sistema solar? 8, 9? Quantos são? 9, 8. Quem levanta 9? Diz aí, vai. 9, tem mais? Pois é. Eu estou igual esse time que falou de 9. Quando eu estudei e aprendi, formaram no meu sistema de crença que os planetas do sistema solar eram Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e Plutão. E Plutão não é mais. Desde o ano 2006. E eu estava lá com a minha filha, e ela estudando na sala, e eu disse assim, mas minha filha, repete quais são os planetas para o papai. E ela disse assim, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Eu disse, e o Plutão, minha filha? Não, papai, Plutão não é planeta, mas como não é planeta? Você vai dizer para mim que não é planeta? Aí eu fui aprender com ela, ouvindo o que ela tinha para dizer, de que em 2006 o planeta
aquilo que era Plutão, que a gente entendia como planeta e aprendeu como planeta, havia sido rebaixado de posto, e ele passou a ser então um planeta anão, e ele não faz mais parte dos 8 planetas do Sistema Solar. Mas isso eu tive que aprender com a minha filha de 9 anos, por quê? Porque eu tentei vencer o meu sistema de crença. Porque muitos de nós aqui ainda respondemos que são 9 planetas, quando não são mais. Então a gente precisa estar com a nossa mente aberta para receber aquilo que de novo tem, aquilo que de verdade temos hoje. Ok? E como é que a gente vai fazer isso? Buscando uma comunicação com as pessoas, buscando estabelecer aquilo que eu chamo de uma comunicação produtiva. Como é que a gente se comunica com as pessoas para ter resultado, para ter sucesso? Em todas as áreas da vida, a comunicação é fundamental. Em vendas, para você expor seu produto, para você fazer uma boa apresentação de vendas. E em liderança, muito mais, porque você precisa colocar qual é a sua visão de líder. Jesus fazia isso com a maior eficácia e eficiência possível. Jesus comunicava a sua visão, seja de forma individualizada ou de forma coletiva, mas ele o tempo inteiro ele estava usando uma ferramenta poderosa chamada comunicação. E como é, Menegatti, que eu posso me comunicar de forma produtiva? Entendendo que existe saber falar de um lado e saber ouvir do outro lado. Entendendo que 80% que as pessoas falam 80% do tempo e ouvem somente 20%, como é que eu posso ter melhor resultado com a minha comunicação? É aprendendo que ouvir é mais importante do que falar. Uma empresa, ela fez uma ação muito interessante. Ela criou o dia do bate-papo na empresa. E esse dia do bate-papo consistia no seguinte: os funcionários eram incentivados pela direção da empresa a conversar com o maior número de clientes possível. Sabe qual foi o resultado? Uma elevação nas vendas em mais de 10%. Mas não foi porque os vendedores falaram muito, mas foi porque esses vendedores estavam preparados para ouvir o que os clientes tinham para dizer. Sabe por quê? Quem ouve vende mais. Sabe o que o cliente quer? Entende a necessidade, monta um plano de ação, parte para a luta, oferece o que ele quer comprar, às vezes até o que ele não quer comprar. Então a gente precisa entender que ouvir é mais importante do que falar. Você acha que eu estou inventando isso? Vamos para a Bíblia. A Bíblia está lá no livro de Tiago, que diz o seguinte: nós precisamos ser ávidos por ouvir, tardios no falar. Ele está dizendo assim: ei, líderes do Holy Hour, a partir de agora, abram os seus ouvidos para ouvir o que as pessoas têm para dizer. Sejam tardios no falar para as pessoas. Quando a gente fala, às vezes de maneira precipitada, a gente pode incorrer em alguns erros, prometer o que não pode cumprir. Aí a gente consegue queimar o filme da nossa empresa. Sabe, muitas vezes estragar toda uma negociação que a gente está fazendo. A dica para você: ouça com atenção, esteja preparado para isso. Como é que a gente pode ouvir de maneira mais eficaz? Eu já estou chegando no fim, eu quero dar 3 caminhos para você. Primeiro, você precisa se concentrar naquilo que as pessoas estão falando para você. Nessa hora, nada pode tirar a atenção que você tem no que o cliente está falando, no que outra pessoa está falando, no que a sua família está falando. Se concentre a tal ponto que você saiba não só o que ela está falando, mas como ela está falando para você. Olha que coisa interessante. Eu fui num shopping da cidade comprar um sapato. E veja como esse negócio funciona. Você está concentrado no seu cliente, ou concentrado na palavra que as pessoas estão dando para você. Obrigado. E aí eu cheguei na loja, e a atendente veio para mim e disse assim: pois não, posso lhe ajudar? Eu digo: pode, eu quero comprar um sapato 41 marrom. E eu não sei o que aconteceu, mas aquela moça deveria estar completamente concentrada naquilo que eu estava dizendo para ela. Nada poderia estar tirando a atenção dela. Então, estou dando uma dica para você aqui. Se você trabalha, por exemplo, com o celular no bolso, tira nessa hora. Se você trabalha com o celular na mesa, na hora que você está fazendo uma negociação, conversando com algum cliente seu, alguma pessoa da sua família, tira, desliga, tira de perto. Por quê? Porque naquele WhatsApp que brilha a tela, que faz aparecer a tela, imediatamente você tira os olhos dele
e você olha para o seu telefone. Estragou o negócio, estragou a conversa, acabou a importância daquele momento. E aí aquela moça chegou para mim e disse assim: posso lhe ajudar? Pode, eu quero um sapato 41 marrom. Eu não sei o que aconteceu, acho que alguém passou por trás de mim e deve ter feito um sinal para ela, porque ela respondeu o sinal com outro sinal. Ela fez assim, como quem diz: depois que eu atender esse camarada, eu vou ligar para você, eu retorno a ligação para você. Aí ela foi buscar o sapato. Qual era a cor do sapato? 44. Ela me trouxe um sapato preto 41. Faça o quê com aquele negócio? Eu não queria aquilo. Porque faltou o quê? Concentração. A minha pergunta é: será que você está 100% concentrado quando as pessoas estão falando com você? Ou isso pode acontecer no dia a dia? Pode. Segundo ponto, para que a gente possa ouvir com mais eficácia. Primeiro, você se concentra. Segundo, você busca compreender a mensagem. Use aqui toda a sua razão, toda a sua emoção, para que você possa compreender não só o que eu estou dizendo para você, mas, se possível, até aquilo que eu não estou dizendo para você. Você lembra que eu falei no começo que a comunicação tem alguns pontos, mas 2 são básicos: saber falar e saber ouvir. Mas em comunicação também existe uma coisa chamada linguagem não falada, linguagem não verbal, linguagem do meu corpo, a maneira como eu entrei na loja, a maneira como eu sorri ou não sorri para a pessoa, como meus olhos estavam. Então o profissional tem que buscar compreender a mensagem. Primeiro ponto, concentra. Segundo, compreende, não adianta ouvir, tem que compreender. E qual é o terceiro ponto? Respeitar o seu cliente, respeitar as pessoas que estão do seu lado, respeitar a decisão que ele tomou, valorizar a opinião dele. Senão não tem negócio, senão não tem comunicação. Comunicação é: eu entendo e me faço entender. Mas para isso, eu tenho que respeitar o outro lado. Me fez lembrar de uma história de um rapaz que fazia já alguns anos que ele não tirava férias e ele conseguiu tirar férias. E aí ele foi cortar o cabelo para poder tirar as férias dele. Chegou no barbeiro contente, assobiando, e o barbeiro disse assim: ué, nunca te vi desse jeito, o que aconteceu? Eu disse: não, é que eu vou tirar férias depois de tantos anos, e eu vou para a Europa. O barbeiro não tinha vindo na nossa palestra, ele não tinha ouvido que tinha que ter respeito. Ele chegou e disse assim: mas você vai para a Europa? Velho mundo? Não. Vai para um lugar mais moderno, mais novo, vai para o Canadá, quem sabe Nova Zelândia, que é moda. Vai para a Austrália. Não vai para a Europa, não. Lá é velho mundo. Esse não, mas é que lá é a terra da minha família e eu vou para a Itália. Para a Itália? Não. Aquele bando de gente que fala até pelos cotovelos: não, não faça isso, vai para outro lugar. Aí ele olhou e disse: não, mas eu vou pela companhia Alitalia. Cuidado, é a pior companhia aérea do mundo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Aí perguntou, ele caiu na bobagem, o barbeiro, de perguntar assim: mas e qual é o hotel que você vai ficar? Que cidade você vai? Diz: não, eu vou para Roma, uma cidade velha, antiga daquele jeito. Que hotel você vai ficar? Vou ficar no Roma Hilton Hotel. Me disseram que é um pardieiro, fede a mofo de tão velho esse hotel. Só falta você me dizer, disse o barbeiro, que você vai lá para Roma e naquele domingo lá você vai lá ver o Papa. Ele disse: mas é claro, imagina se eu vou para lá e não vou ver essa oportunidade, ter essa oportunidade de conhecer, de ver. Claro que eu vou. Ele deu um cutucão mais ou menos na altura da costela do rapaz lá. Você está programinha de índio esse teu, hein? 1 milhão de gente se acotovelando para ver um camarada, um cidadão lá, que você não vai nem conseguir ver de tão longe que você vai ficar, rapaz. Eu não preciso dizer que aquele rapaz saiu da barbearia profundamente chateado. Por quê? Porque não tinha tido respeito, não tinha tido valorização da ideia, da decisão daquela pessoa. Ele foi para as férias, viajou, aproveitou de monte. Quando voltou, adivinha qual foi o primeiro lugar que ele quis voltar? Na barbearia. Foi lá na barbearia e o cabelo dele estava mais ou menos igual ao meu, nem precisava cortar de novo. Ele sentou na cadeira, o barbeiro passou aquela manta, aquela capa para não cair cabelinho na roupa. Ele disse assim: ué, o que aconteceu? Você está aí de novo? O que deu? Eu disse: não, é que eu vim da minha viagem de férias e eu vim conversar com você para contar como é que foi. É mesmo? Você viajou? E o que deu? Como é que foi? Nem te conto. Quando ele falou nem te conto, os olhos do barbeiro começaram a crescer de curiosidade para ver o que tinha acontecido.
E ele começou a dizer, não, a Europa é maravilhosa, a Itália, que é o país da minha origem, é fantástico, as pessoas são alegres, receptivas, muito carinhosas, e foi bacana. E você foi naquele passeio para ver o Papa? Claro que fui, era um domingo, frio, mas ensolarado, bonito, e de repente surge o Papa lá em cima naquela janelinha, e ele faz uma saudação, e ele diz assim, não, eu quero descer, quero estar junto com o povo. E ele veio caminhando por meio de uma passarela que estava feita. E ali todo mundo tentava tocar no Papa, todo mundo tentando tirar foto com o Papa, bater uma selfie com o Papa, e de repente não há de ver que ele olhou na minha direção, e ele veio na minha direção. E o barbeiro começou a ficar, é mesmo? E ele me encontrou naquela multidão, e chegou bem pertinho, e cochichou algo no meu ouvido. É mesmo? O que ele falou para você? Cabelinho mal cortado esse teu. Sabe? Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo uma coisa interessante que eu quero finalizar deixando para vocês. Eu aprendo que esse negócio de comunicação, saber falar, saber ouvir, é um tremendo de um exercício. E que a gente precisa fazê-lo diariamente. Saber ouvir vai exigir da gente muita determinação, muita força de vontade e muito autocontrole. É muito mais fácil a gente falar do que a gente ouvir. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você se comunica com a pessoa, e em especial quando você ouve o que as pessoas têm para lhe dizer, você consegue criar um vínculo emocional com essas pessoas. Por isso eu quero dizer para você o seguinte: se você deseja que mais e mais pessoas estejam ao seu lado, pessoas que são sua família, seus funcionários, seus colegas de trabalho, seus clientes, talvez até seus fornecedores. O meu desafio para você é que você aprenda a ouvir, que você faça o exercício de ouvir pessoas. Com certeza, dessa maneira, ouvindo os outros, vocês vão manter essas pessoas sempre do lado de vocês. Ok? Beleza? Eu queria terminar, posso terminar fazendo uma oração? Ok? Até porque a gente já está 5 minutos para frente. Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade que o pastor Nasser me deu. Ele é corajoso de me trazer mais uma vez para vocês. Mas eu fico feliz da vida cada vez que eu tenho a oportunidade de falar para homens de Deus, para falar para empresários, para falar para líderes. É para mim um motivo de muita alegria. E eu quero orar por você, aproveitar nessa hora que a gente falou um pouco sobre o poder das palavras através do pastor Nasser, e hoje eu falei um pouquinho sobre a importância de ouvir. Ouvir é uma qualidade de um líder, mas que faz toda a diferença. Então, se você puder, baixa tua cabeça, por favor. Querido Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade preciosa que Tu traz para a minha vida e para a vida de tantos irmãos, de estarmos aqui nessa noite, Senhor, com o objetivo de aprender a ouvir, para que a gente possa, primeiramente, ouvir da Tua palavra, para que essa Tua palavra possa transformar a nossa vida, Senhor. E eu quero nesse momento, Pai, em nome de Jesus, pedir que a Tua boa mão desça sobre cada um e que transforme, Senhor, aquele que fala demais, aquele que não tem paciência, aquele que está apressado, aquela pessoa que, Senhor, está chateado por alguma razão. Deus, que Tu possa nessa noite pôr por terra tudo isso e abra, Senhor, nele o desejo ardente de aprender a ouvir as pessoas, para que a vida dele possa ser transformada. É isso que eu oro, é por isso que eu agradeço, no nome santo e precioso de Jesus. Queridos, muito obrigado, que Deus abençoe e até qualquer hora. Valeu, um abraço.